Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história da Inquisição, usando como base o relato do texto histórico O Livro dos Mártires. É uma jornada sobre poder, fé e, francamente, um sofrimento que a gente mal consegue imaginar. E para a gente entender o peso disso, é bom lembrar que a história da Inquisição não é só sobre números e datas, é sobre pessoas. Pessoas como essa garota, uma jovem judia de apenas 17 anos. Imagine a cena. Ela está em Madrid, em 1682, em um auto de fé e diz essas palavras para uma rainha que nem se abala. Tudo isso momentos antes de ser queimada viva. Então, a pergunta que fica é, como se chegou a esse ponto? Como algo assim se tornou possível? Para responder isso, a gente precisa voltar no tempo. O nosso material de apoio nos leva lá para o comecinho da Inquisição. Vamos ver como esse terror todo começou. Olha só, segundo o texto, tudo começou ali no início do século XIII. O Papa Inocêncio III, com medo do que ele chamava de religião reformada, nomeia os primeiros inquisidores. Aí, um cara chamado Domingo entra em cena e se torna o primeiro inquisidor, digamos, oficial. Logo depois, eles montam o primeiro tribunal fixo da Inquisição, lá em Toulouse. E o grande pulo do gato? Em 1244, o imperador Frederico II se declara protetor dos inquisidores. E aí, o poder deles explode. E essa proteção do imperador não foi pouca coisa não. Ela veio com regras bem claras, como mostram esses éditos de 1244. Basicamente, era o seguinte: se a pessoa fosse considerada herege e não voltasse atrás, era fogueira. Se a pessoa se arrependesse, aí só pegava a prisão perpétua, ou seja, não tinha saída. Era uma sentença de morte ou uma vida inteira atrás das grades. Ok, com essa base de poder estabelecida, vamos ver como a Inquisição se transformou numa verdadeira máquina. Uma máquina burocrática, assustadora e da qual era praticamente impossível escapar. E quando a gente fala máquina, não é exagero. Dá uma olhada na estrutura. Tinha 3 juízes inquisidores, um promotor, secretários, magistrado e a lista continua. Mensageiro, carcereiro, carrascos, médicos, uma galera. E o mais importante, todos eles trabalhavam sob um juramento de segredo absoluto. Isso criava uma rede de controle gigantesca, onde o segredo era, na verdade, a principal arma. Tá, mas quem eles perseguiam? A acusação principal era a heresia, claro, mas o buraco era bem mais embaixo. Acusavam também de magia, por exemplo. E o mais chocante, ler a Bíblia, o Talmud ou o Alcorão na sua própria língua, no idioma comum, também podia levar alguém para a fogueira. Ou seja, a busca por conhecimento fora do controle da igreja era um crime. Mas por que tanta crueldade? O autor do texto que a gente está usando é bem direto sobre isso. Ele diz que, no fundo, a grande motivação era a grana, a cobiça. O confisco dos bens dos acusados era o motor de tudo. O papo de zelo pela religião acabava virando uma desculpa perfeita para saquear as pessoas. E o processo era uma armadilha. Pensa só. Primeiro, a acusação era secreta. A pessoa presa nunca sabia quem a acusou. Segundo, não existia defesa. Nenhuma testemunha era apresentada e uma simples suspeita já podia te condenar. Terceiro, a confissão era forçada. Usavam ameaças, tortura, tudo para a pessoa se incriminar. E o passo final? Condenado, todos os seus bens iam para a Inquisição. Era um sistema feito para condenar, não para julgar. E agora a gente entra na parte mais pesada. A gente falou em confissão forçada. O texto descreve de forma fria, quase cirúrgica, os métodos que eles usavam para arrancar essas confissões na câmara de tortura. A primeira tortura descrita é com cordas finas que cortavam a pele, a carne, até chegar no osso. O sangue jorrava de 8 lugares diferentes do corpo. E tem um detalhe sinistro. Segundo um sobrevivente, os inquisidores só podiam torturar a mesma pessoa 3 vezes. Só que isso era só uma formalidade. Cada uma dessas sessões era tão brutal que podia matar a pessoa ou deixar sequelas para sempre. Na segunda tortura, a coisa piora. Os braços da pessoa eram forçados para trás e puxados por uma máquina até os 2 ombros deslocarem. A pressão era tanta que a pessoa chegava a cuspir sangue. Eram métodos sistemáticos, sabe? Não era um acesso de raiva. Era um procedimento frio, calculado para causar o máximo de dor e dano. Na terceira tortura, eles usavam uma corrente de ferro grossa para amassar o estômago e, com isso, deslocavam os pulsos e os ombros de novo. E o detalhe mais cruel de todos, depois de cada sessão, vinha o cirurgião para colocar os ossos do prisioneiro no lugar. Mas não era por piedade, não. Era para consertar a pessoa, para que ela aguentasse mais tortura depois, ou para que chegasse viva até sua execução.
Para a gente ter uma noção ainda mais clara do que era passar por isso, a nossa fonte traz alguns relatos de pessoas que viveram esse inferno. Um dos mais impressionantes é a história de um viajante escocês. O nome dele era William Lithgow, um cavalheiro, um viajante, que foi preso em Málaga, na Espanha, em outubro de 1620. A acusação inicial? Espionagem. Era um problema político a princípio, mas a gente vai ver que a coisa mudou de figura bem rápido. A jornada dele foi um pesadelo. Em outubro de 1620, ele é preso e jogado numa cela secreta com as pernas presas numa barra de ferro. Em dezembro, ele passa por 5 horas de tortura com mais de 60 tipos diferentes de suplícios. Em janeiro, os inquisidores o acusam de heresia. Em fevereiro, a sentença: sofrer mais 11 torturas e depois ser queimado vivo. Mas aí, em abril, acontece um milagre. Um criado avisa o embaixador inglês e ele é libertado. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. Pensem comigo, se a inocência dele na acusação de espionagem acabou sendo aceita, por que diabos ele foi entregue para a Inquisição para um destino que era ainda pior? E aí que está o pulo do gato. A acusação inicial era de traição e espionagem contra a Espanha, mas a condenação final foi por heresia contra a Igreja Católica. Isso mostra perfeitamente o ponto central do texto. Uma vez que alguém caía nas mãos das autoridades, qualquer desculpa servia para transferir o caso para a Inquisição. E de lá quase ninguém escapava. A primeira acusação era só a porta de entrada. Bem, depois de ver essas histórias individuais, a fonte nos ajuda a ter uma noção da escala, do tamanho do estrago que a Inquisição causou. Segurem-se. De acordo com os cálculos citados no texto, só a Inquisição espanhola queimou vivas 32 mil pessoas. É um número que a gente nem consegue visualizar direito. 32 mil vidas acabadas na fogueira. E não para por aí. O número de pessoas condenadas a outras punições, como prisão perpétua, confisco de tudo que tinham e a vergonha pública que manchava a família por gerações, chega a 309 mil. É uma multidão de vidas destruídas de outras formas. E o próprio autor do texto nos lembra que esses números, por mais absurdos que sejam, não contam a história toda. Eles não incluem a multidão de gente que morreu nas masmorras durante as torturas ou as famílias que foram completamente destruídas. O verdadeiro custo humano, esse a gente nunca vai saber. Para fechar, o texto não termina com uma data, mas com uma reflexão muito forte sobre o poder. A citação diz: Roma, na hora de sua grandeza consumada, deu à luz, gerando o monstruoso e horrendo nascimento da Inquisição. E a pergunta que fica ecoando é essa: o que significa quando uma instituição, no ponto mais alto do seu poder, no seu auge, cria um sistema tão profundamente cruel? É uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós.